Parabéns, vocês conseguiram, vocês deixaram mais de 10 curtidas no último vídeo, então agora a gente vai ter mais um Marília Responde. Ei, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui da Cell Psicologia. Além das mais de 10 curtidas que vocês deixaram no último vídeo, como eu pedi, vocês também mandaram muitas perguntas nos comentários. Eu fui respondendo todos os comentários na medida em que foram chegando os comentários, as perguntas, e resolvi selecionar alguns para poder explicar em mais detalhes nesse vídeo de hoje. A Anne mandou a seguinte pergunta: Marília, adultos autistas têm estereotipias? É possível ser autista se não tiver? Gostaria de te ouvir falar mais sobre isso. Então, Anne, primeiro de tudo a gente precisa entender o que são as estereotipias, tá? No diagnóstico de autismo, a gente tem dois grandes critérios. O primeiro é relacionado à comunicação e socialização. O segundo critério são interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Essas são as estereotipias, tá? Interesses repetitivos e comportamentos repetitivos. O que acontece? A gente costuma chamar de estereotipia só os comportamentos repetitivos. Então, movimento de mãos, movimento de corpo, esses a gente chama de estereotipias. Mas, na verdade, tudo aquilo que é repetitivo, que tem a ver com um ritual, pode ser considerada estereotipia. Então, às vezes a gente não vai enxergar essas estereotipias acontecendo, tá? Por exemplo, um pensamento que se repete muito na cabeça daquele autista, ou uma prática, um ritual que ele tem e que precisa ser feito naquela ordem, daquele jeito, todos os dias. Isso também pode ser considerado estereotipia, tá? Ou seja, sim, todos os autistas vão ter estereotipias de um jeito ou de outro. O que acontece é que os adultos geralmente conseguem disfarçar isso um pouco melhor. Então, já vi adultos que ficam assim batendo os dedos, sabe? Fazendo movimentos repetitivos com os dedos, que é super natural, né? São movimentos que qualquer um de nós poderia fazer e esse autista tá ali fazendo só um movimento assim, repetitivo, sem incomodar ninguém, sem se distrair com nada, né? Sem que esse movimento atrapalhe. E também já ouvi falar de adultos que fazem esse movimento com os dedos dos pés e ficam mexendo o dedo dentro do sapato. E aí ninguém consegue ver que ele tá fazendo o movimento. Só ele mesmo sabe que ele tá ali fazendo aquilo. Isso geralmente acalma, organiza, diminui a ansiedade, tá? Então são movimentos ou rituais, são coisas repetitivas. Todo autista tem estereotipias. Em um dos vídeos do Marília Responde, eu comentei sobre seletividade alimentar. Se você não viu esse vídeo, vou pedir para a Juliana deixar o link aqui em algum lugar para você conseguir ver onde eu falo sobre esse assunto, tá bom? E daí a Nalva mandou a seguinte pergunta: em adultos, como saber se é seletividade ou apenas um gosto individual? Aí, não só em adultos, tá, gente? Para qualquer caso. Como é que eu vou saber se é seletividade alimentar ou se é um gosto individual, se é uma criança ou um adolescente que só não gosta de determinado alimento? Bom, a seletividade, ela é muito mais restritiva, tá? Então, geralmente, quem tem seletividade alimentar só come um determinado alimento e não consegue comer mais nada. Já ouvi um caso de uma criança que só comia biscoito da Nix e tinha que ser daquela marca. Se fosse algo semelhante de outra marca, ela não conseguia comer. Então, mesmo não aguentando mais comer aquele biscoito sempre da mesma marca, sempre do mesmo jeito, ela não conseguia trocar para outra coisa. Era o único alimento que ela tolerava. Esse é um tipo de seletividade alimentar, tá? Outra história que eu já ouvi também, às vezes um cheiro, uma coisa que fica ali impregnada no alimento, né? Então, já ouvi essa história também. Se a mãe preparasse lá o leite em pó, a criança bebia. Se fosse a irmã que preparava o leite em pó, a criança bebia. Se fosse o pai, não bebia. Por quê? Não sabemos explicar direito por quê, tá? Isso é seletividade alimentar. É o mesmo leite, é o mesmo copo, é a mesma água. Outra pessoa preparou, a criança não consegue beber,
tá? E não é assim que ela viu que não foi a mãe, então ela não quer. Não, mesmo se for feito escondido, ela não consegue. Talvez alguma coisa de cheiro, talvez alguma coisa que esteja ali no preparo diferente. Então a seletividade ela é muito mais refinada do que simplesmente não gostar de um alimento ou outro. Qualquer um de nós pode não gostar. Eu, por exemplo, detesto tomate, detesto açaí. Quando eu falo isso, as pessoas querem me matar. Mas eu não gosto, não adianta, não consigo, tá? Então são esses alimentos. Em compensação, eu como vários outros e tá tudo bem, eu consigo repor, né? Então não gostar de tomate, não gostar de açaí é um detalhe. Eu consigo repor com outros alimentos e não me faltam nutrientes por causa disso. Na seletividade, a gente tem uma coisa bem mais restritiva. Seletividade alimentar é assunto de nutricionista. Eu fiz uma live lá no meu Instagram com a nutricionista Tamires, onde ela explica direitinho sobre todos esses pontos da seletividade. A gente vai deixar o link para você aqui embaixo, tá bom? E falando em Instagram, você também pode seguir a gente por lá, @marilia.celpsicologia. Tem aulas toda segunda-feira, 9 horas da noite, tem posts novos, responda as caixinhas de perguntas que eu deixo lá nos stories, então vale a pena acompanhar a gente lá no Instagram. A Aline Xavier mandou a seguinte pergunta: além da terapia cognitivo-comportamental, mais medicamentos, há outras formas de tratar o autismo na vida adulta? É possível aprimorar habilidades para melhorar a qualidade de vida desse paciente? Então, Aline, o que a gente diz é que o melhor dia para começar o tratamento foi ontem. Se não começou ontem, comece hoje. Quanto antes a gente começa, melhor. Isso por conta de uma coisa que se chama neuroplasticidade. Todos nós temos essa capacidade, tá? De nos adaptar, de conseguir aprender coisas novas. E quanto mais jovem, melhor, tá? Então, melhor tratamento padrão ouro para o autismo é até os 5, 6 anos de idade. Depois disso, a gente tende a ir perdendo essa neuroplasticidade, tá? Pensa na nossa vida de maneira geral. Geralmente no início da vida é onde a gente aprende a falar a nossa própria língua, a língua do nosso país. A gente aprende também com mais facilidade a falar outras línguas. A gente aprende a andar de bicicleta. A gente aprende um monte de coisas nesse período da vida, na infância. Agora, um adulto que queira aprender a falar inglês sem nunca ter aprendido nada, consegue? Consegue. Um adulto que queira aprender a andar de bicicleta, consegue? Consegue. Talvez não tão rápido quanto uma criança, exatamente por causa da neuroplasticidade. Costumo dizer que o nosso cérebro funciona como se fosse uma massinha. Sabe aquela massinha nova que você acabou de comprar, acabou de tirar do plástico, cheirosinha, bem maleável, bem fácil de moldar? Esse é o cérebro de uma criança. Agora imagina uma massinha que vai ficando ressecada, vai ficando mais velha, endurecida ao longo do tempo. Esse é o cérebro de um adulto. Significa que a gente não vai conseguir moldar? Não, a gente consegue moldar, a gente consegue modelar, mas não com a mesma facilidade de uma massinha nova, tá? Então, quanto antes começar, melhor. E sim, é possível. Então, falando a respeito das terapias, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela é preparada para adultos. Então, isso facilita muito o processo. Agora, também é possível fazer outros modelos de terapia, terapia comportamental, né? Terapia ABA para adultos pode ser feita, terapia ocupacional, a fonoaudiologia, tudo isso é possível que a gente faça também com adultos, só que o adulto não está tão preparado e não vai conseguir absorver tanto quanto uma criança, tá? O processo vai ser mais demorado. Outra dificuldade é que a gente não encontra muitos profissionais que estejam dispostos e que tenham conhecimento para atuar com adultos. Então fica bem mais difícil. Melhor dia para começar a terapia foi ontem. Se você não começou ontem, começa hoje, o quanto antes. Gostou das respostas desse vídeo? Deixa sua curtida aqui pra gente saber se funcionou, se deu certo pra você, pra gente continuar fazendo vídeos nesse molde, tá bom? Além disso, gente, eu leio todos os comentários que chegam. Chegaram vários, inclusive, dizendo a respeito do som que estava muito baixo. Realmente a gente verificou, não estava ficando na qualidade que a gente gostaria, né? Então, melhoramos, tentamos mudar um pouco aqui o som. Quer dizer, acho que melhorou, né? Me conta aqui nos comentários se tá melhor, se você tá realmente gostando dessa experiência. Se tiver outras sugestões, pode enviar também, porque eu leio e respondo todos os comentários
comentários de vocês, tá? Além, é claro, se quiser mandar perguntas, fique à vontade, deixe sua pergunta aqui nos comentários, pode ser que o próximo vídeo seja exatamente sobre a sua pergunta. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!